Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Vocês me ouvem bem? Muito bem. Obrigada. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Estou ouvindo bem também. Tá. O artigo que eu vou apresentar é o People Analytics Estratégias para Desenvolvimento de Líderes e Carreiras Eficazes. É isso? É isso? Era para essa sala, correto? Fala, correto? Isso. Deixa eu só confirmar aqui um minutinho, só um segundo, que eu vou moderar essa sala aqui. Então, só um minutinho. Deixa eu me pegar aqui. Para não Mais um. haver uma, Não, já te falo um minuto só. Eu estou aqui abrindo a programação dessa sala, porque eu estava em outra, agora eu estou chegando nessa daqui. quem está na sala, por favor, se quiser abrir o A áudio sua é e People Analytics, Estratégias para exatamente Desenvolvimento de Líderes e Planos de Carreira, Beatriz e Maria Lúcia. Isso isso, é isso aí. é a segunda. Nós temos uma primeira, que é os construtos de teoria do caos. Nós vamos ter Tá. esse Então, primeiro. depois eu vou aguardar e depois eu entro, tá? Se a pessoa. Não, mas, na verdade, assim, se você puder tirar sua apresentação, porque daí a pessoa vai subir, e senão ela não consegue subir no Zoom, né? Ah, ok, então, vou fechar aqui. Obrigada. Obrigada a você. Podemos começar, ainda temos 3 minutos. Vamos esperar para ver se alguém já chega e a gente já começa exatamente É no você quem vai horário. apresentar? Oi? Você vai apresentar, não? Eu vou moderar a sala, eu sou a Ah, moderadora da sala. ótimo. Então, vou fechar meu áudio aqui. Tá, Deixa eu só confirmar, o meu artigo é o quarto, é isso? Capacitação de servidores públicos? isso, só um minutinho, por favor. Nós temos o terceiro, que é recrutamento, e o seu é o último, a capacitação de servidores públicos, Tá ótimo. Maiuma e Débora, né? Isso, obrigada. Nós vamos ter, então, 4 apresentações nessa sessão. Então, acho que a gente já pode ir fazendo uma introdução, né? Porque, como temos 4, e eu acabei de chegar de uma com 3, e a gente usou o tempo inteiro, né? Então, vamos fazer, já aproveitar esses 2 minutinhos. Então, boa noite a todas e todos. Meu nome é Mirte Cruz, eu sou professora de gestão de pessoas da PUC de São Paulo, e eu irei moderar essa sessão. É uma sessão que é composta por 4 trabalhos, e nós vamos seguir aquela ordem lá. Então, eu peço que todo mundo fique até o final, porque nós vamos realizar um debate ao final de todas as apresentações. Então, nós vamos seguir as 4, e somente ao final faremos o debate, para não corrermos nenhum risco de termos algum problema com o tempo, né? Então, nós vamos começar agora, rigorosamente, né? Já faltando um minuto, vamos começar então com primeiro que assim, o tema dessa sessão são políticas e práticas em gestão de pessoas. Nós vamos com o primeiro trabalho, os construtos de teoria do caos e da complexidade na literatura de cultura organizacional. É uma revisão sistemática de Ruben Bauer. Daniel Maganha, que é da Universidade de São Paulo, e André Bracciali, creio que fala assim, não sei, é da PUC do Paraná. Vocês já estão aqui? Sim, vocês escutam? Estamos sim. Perfeito. Se vocês puderem subir os slides, a gente já começa. Vamos lá. Perfeito. Eu acho que vocês
conseguem ver a apresentação, né? Sim, já conseguimos. Eu vou fechar o meu áudio para não atrapalhar vocês, beleza? Vamos começar agora às 20h30. Perfeito. Bom, vou até pedir para o meu amigo Daniel, que trouxe esse grande desafio. Esse projeto ele nasceu da disciplina Poder, Cultura e Gestão da Mudança, da professora Rosa Maria Fischer, na FEA USP. E aí a gente foi desdobrando algumas ideias em cima dessa proposta de trabalho, né? Então, a ideia é verificar quais e como os principais construtos propostos por Rubem sobre a teoria de causa e da complexidade são empregados na literatura sobre cultura organizacional. Isso parte do livro Gestão da Mudança, Causa e Complexidade nas Organizações, do Rubem Bauer. Então, primeiro a gente precisa entender como é que surge a ideia de teoria do caos e da complexidade. Não é pacífico, tem diversas literaturas convergentes e divergentes sobre isso, mas todas dão uma base de que ela surge com as suas raízes nas ciências naturais, como a física, a biologia, onde foi inicialmente desenvolvida para explicar fenômenos que não poderiam ser compreendidos justamente no movimento linear e previsível. Então, cada vez mais a gente escuta de um mundo caótico, o Bunny, VUCA, enfim, uma série de tentativas de entender esse mundo caótico, cheio de informações que a gente tem vivido, possivelmente ainda mais acelerado a partir da pandemia da Covid-19. Então, essas teorias, veja que o Rubem ele publicou em 99, né? Então já temos quase 25 anos de publicação, e essas teorias que desafiam os paradigmas tradicionais, eles começam a serem questionados nos sistemas complexos, né? Essas pequenas variações em condições iniciais, como é que elas podem resultar lá na frente, o efeito borboleta que a gente conhece, né? Pequenas ações aqui viram grandes movimentos lá na frente. Então, o Rubem Bauer, ele pega esse popurrí de teorias e traz, então, para o mundo organizacional, propondo que as organizações também devem ser vistas como sistemas complexos, onde a ordem e a desordem coexistem e se influenciam mutuamente. Para o Rubem Bauer, as empresas modernas operam em ambientes de alta turbulência e incerteza. Isso ele já falava 25 anos atrás, onde a adaptação e a flexibilidade são essenciais para a sobrevivência. Então, para entender melhor essa dinâmica, Rubem Bauer destacou 5 construtos principais da teoria do caos e da complexidade, né, que podem ser, e da forma que ele entende que são mais facilmente aplicados nas organizações. Então, o primeiro deles, a autopoiese, é a essência das coisas, onde vamos imaginar que tenha um grupo que começa a se identificar como um grupo divergente de outro, né? Um auto-reconhecimento, onde as questões de poder e cultura se aproximam e se distanciam de outros grupos. E assim como a gente pode pensar que uma organização é um coletivo de grupos e o consumidor e aqueles que estão em volta da empresa também são um outro sistema. Esses sistemas, então, eles se auto-organizam para se auto-perpetuarem, né? E é a base da teoria do caos e da complexidade. E a circularidade, ele é uma relação de feedback. Porque, veja, se a gente tem um sistema com um poder e cultura definido e que reconhece um outro poder e cultura, um outro sistema de poder e cultura, e eles começam a se comunicar, é preciso ter uma retroalimentação, né, desse sistema. Causas e efeitos que se influenciam e vão criando ciclos contínuos, e a gente já não sabe mais o que é causa e o que é efeito nesses dados, né, nessa comunicação.
A Order from Noise. Então, imaginem esse caos que surge de comunicações e de informações pipocando para um lado e para o outro, que parece uma desordem, mas que, na verdade, é uma forma de organização e uma forma de inovação, né? E a teoria das estruturas dissipativas, que vem nesse embojo aí da Order from Noise, que argumenta que os sistemas em não equilíbrio são sujeitos a instabilidades. Por isso mais propensos a uma evolução e a mudança. Então, ele não é cristalizado, né? Essa é a ideia. E, por fim, o construto que abarca todos os outros, que é a teoria do caos em si, que propõe que sistemas aparentemente caóticos seguem um padrão de organização dentro de uma adaptação de uma inovação. A gente conhece como fractal. Então, aqui a imagem do lado, a gente tem suculentas que elas aparentemente crescem num caos, numa desordem, mas que elas têm um padrão definido, né? E a grande questão que o Rubenbauer traz, então, ok, temos esses construtos. Como é que, então, isso se traz na linguagem organizacional? Então, a teoria do caos diz que, sob condições instáveis, o que prevalece é a auto-organização. E a autopoiesis nos permite compreender que esta auto-organização é um atributo inerente ao simples fato de a organização existir. Tudo que a organização precisa para o seu desenvolvimento encontra-se dentro de si. Então, não tem influências externas nessa auto-organização, né? E a Order from Noise nos mostra como a organização pode ou não ser facilitada de acordo com a sua estrutura. E as estruturas dissipativas descrevem como a auto-organização fornece a base para mudanças estruturais, que é em rede, não mais em waterfall, né? Passa a ser um sistema totalmente em rede. A circularidade, que é a forma como as novas estruturas interagem, rompendo com estruturas hierárquicas e na cadeia de comunicação, não mais sendo possível determinar a causa e o efeito. Então, não vem mais uma determinação de um C-level para baixo, bottom-up e top-down, né? As coisas começam a ter uma proliferação como um pimbolim, né? Para fazer a revisão sistemática, a gente usou Tramfield, que traz 3 etapas. A primeira, que é um planejamento da revisão, a realização da revisão, propriamente dito, e o relatório, né? A divulgação da pesquisa propriamente dita, né? Então, na primeira etapa, nós consideramos que, na época, tinha de 23 para 24 anos de publicação. Então, dentro delas, a publicação de Bauer, tá? Só para faltou essa informação importante. Então, de 23 para 24 anos da publicação do Bauer. E como é que a gente vai identificar publicações com orientações para aplicação nas realidades organizacionais, na necessidade de checar a aplicação e evolução de construtos. Então, primeiro, são critérios claros de inclusão para as publicações. Optamos por incluir apenas publicações em português e que sejam gratuitas, tá? Disponíveis na plataforma do Google Acadêmicos, tá? E utilizamos termos de buscas específicos relacionados aos 5 construtos: autopoiesis, circularidade, estruturas dissipativas, Order from Noise, teoria do caos, mais cultura organizacional. Explicando o porquê selecionamos apenas publicações em português, porque a obra, Rubenbauer, ele é brasileiro, e a obra foi originalmente publicada em português. Então, a gente queria fazer essa análise partindo da obra do Bauer. Cada publicação que a gente foi selecionando, a gente fez 4 recortes, tá? A cada recorte, uma análise detalhada, uma documentação para o construto foram utilizados,
em que contexto, em quais formas principais eles foram atribuídos dentro do estudo. Mais importante, faltou um dado importante, por que a gente só escolheu o Google Acadêmico? É baseado num trabalho de Martin Martin, que traz uma assertividade bastante grande da plataforma do Google Acadêmico, tão forte quanto plataformas mais ortodoxas na academia. Então, nós fizemos uma análise, foram 223 artigos, né, publicações, aliás, sendo que a primeira exclusão por falta de acesso à publicação ou por repetição, então aí caíram 43. O segundo recorte, exclusão por entendimento de que não se tratava da publicação científicas, apenas 3. Exclusão por ausência de citação do autor ou do construto ou da obra do Ruben Bauer. E aí caíram mais 126. E a exclusão final por não ter um desenvolvimento do construto na publicação. Ou seja, ele citou, mas ele não desenvolveu. No fim, a gente conseguiu coletar aí 30 publicações e a gente identificou uma diversidade de maneiras pelas quais os construtos foram aplicados em áreas diversas. Em muitos casos, esses conceitos foram utilizados para explicar e entender a dinâmica complexa dentro do contexto da pesquisa, especialmente onde existia pouca previsibilidade e controle era limitado, né? E a pesquisa também revelou que certos aspectos desses construtos ainda são relativamente subexplorados. Então, mais cita do que desenvolve, né? Ou até se reconhece que aquele contexto trata-se de um construto, por exemplo, de autopoiesia, mas não evolui o construto propriamente dito, né? Dentro da pesquisa ficou muito claro que a autopoiese, teoria do caos, é amplamente discutido. Já a circularidade, estruturas dissipativas, order from noise foram bem menos citados, né? E isso sugere que, embora os estudos organizacionais tenham começado a incorporar as ideias de complexidade e caos, ainda há um campo bastante vasto aí, inexplorado, para futuras pesquisas e aprofundamento do estudo organizacional do ponto de vista da teoria do caos e complexidade. Então, aqui a gente trouxe as publicações. Essas marcas coloridas são as publicações que foram repetidas, né? Então, No total foram 24 apenas, né? ficando apenas 24, tirando as que foram duplicadas, né? Porque eles aparecem em construtos diferentes, né? Então, aqui, por exemplo, um autopoiesis de uma teoria do caos, né? Do Pasqualini. No que diz respeito à autopoiesis, observamos que muitas publicações destacam a capacidade das organizações de se auto-organizarem em ambientes complexos, enfatizam a importância da autonomia, da autorreferência no desenvolvimento organizacional, ou seja, entende bem o que é autopoiesis. A teoria do caos foi amplamente utilizada para descrever a imprevisibilidade e a não linearidade das organizações, com muitos estudos explorando pequenas mudanças podem ter impactos significativos nos resultados esperados dentro da pesquisa, né? Já a circularidade foi discutida em alguns estudos, principalmente no contexto de feedbacks, interações contínuas entre os membros de organizações. Feedback é algo que está relativamente em alta, então, naturalmente, a circularidade entraria também como um recorte interessante. E as André, estruturas... desculpa te interromper, faltam 3 minutos. Você consegue, ou 5 no máximo, a gente Sim. consegue ali. Sim, estou terminando esse slide, só tem mais um.
As estruturas dissipativas e o conceito de order from noise foram raramente mencionados, não pouco explorados, o que mostra que é uma área ainda a ser bastante explorada, né? Então, nas considerações que a gente traz dessa pesquisa, é que o contexto atual em que as organizações enfrentam desafios cada vez mais complexos, com crises econômicas, guerras, avanços tecnológicos, inteligência artificial e por aí vai, pressões sociais, traz um peso para a teoria do caos e da complexidade na relevância de, inclusive, tomada de decisão. E os estudos na literatura sobre a cultura organizacional ainda está em evolução. A gente tem monitorado a publicação desses construtos e há um notório aumento recente nos últimos ano e meio, especialmente em autopoieses. Então, é um tema que está relativamente em alta, né? A gente tem um CEO da NVIDIA, por exemplo, falando que os jovens deveriam estudar biologia, porque é ali que a gente vai entender a sociedade. Então, essa Maturana e Varela, lá eu acho que foi na década de 60 que eu trouxe essa ideia, a gente está começando a ter os reflexos práticos agora. No, opa. No mais, a gente agradece a oportunidade de apresentar. Não sei se o Daniel tem um complemento. Não, gente, eu agradeço. Obrigado pelo espaço. Obrigada, André e o Daniel. Eu peço para vocês ficarem até o final para realizarmos o debate. E agora nós chamamos o segundo trabalho, People Analytics, Estratégias para Desenvolvimento de Líderes e Planos de Carreira. A Beatriz Akane Kuroki e a Maria Lúcia Granja Coutinho, Universidade Federal de Uberlândia. Boa noite, eu vou compartilhar a apresentação. Vocês conseguem ver a apresentação? Conseguimos. Se você quiser colocar no modo apresentação, daí já Mas já está. fica. Aqui ele fica, enfim, O ele meu aparece compartilhei e ainda aumentei, como. coloquei como no modo apresentação. Quer que eu interrompa o compartilhamento e faça de novo? Eu acho que seria bom, porque daí vai ficar na tela cheia, fica bem, Fazer de bem, novo, bem bonito. tá? Então, eu vou compartilhar. Uhum. Tela cheia. E agora? Aqui ainda aparece, mas eu acho que dá para, como as letras estão grandes, dá para a gente ver. Tudo bem? Eu vou tentar de Sim, novo, mais uma vez, tá? tá. E agora? Agora foi. Agora foi bem Opa, direitinho. melhor. Então, são 15 minutos de apresentação. Faltando 3, eu vou, enfim, te avisar, tá bom? Vou fechar meu áudio para não atrapalhar você. Obrigada, Mitty. Boa noite. Eu estou falando aqui da FEA, São Paulo. Eu vim para o evento presencial e quem estiver por São Paulo, tiver oportunidade de vir, nós temos várias palestras muito interessantes, que tem o virtual e tem o presencial também, tá? Eu vim de Uberlândia para para participar desse evento. Então, o artigo que eu vou apresentar é o People Analytics, Estratégias para o Desenvolvimento de Líder e Plano de Carreira Eficazes. Bom, o trabalho foi desenvolvido pela Beatriz Uroki e por mim, Maria Lúcia Granja Coutinho. Durante o desenvolvimento desse trabalho, eu estava como professora substituta na Escola Superior
de Agronomia do Luiz de Queiroz, a Exalc, USP. E daí, recentemente, eu passei no concurso para professora da Universidade Federal de Uberlândia e estou como professora e farei a apresentação deste artigo. Este artigo ele tem como origem um TCC do MBA da Exalc. Então, vamos lá. Qual é a estrutura da apresentação? Eu vou fazer uma rápida introdução, depois eu vou explicar a metodologia que foi aplicada, os resultados e discussão desses resultados e as considerações finais. Quando nós falamos de People Analytics, antes disso, nós precisamos entender o que era a área de recursos humanos no passado e o que ela hoje, como ela usa dados. O André comentou a respeito, né, do uso de dados para tomada de decisões. Exatamente isso. As áreas das organizações, elas usam a inteligência artificial, Big Data, tudo a favor da tomada de decisão e resultados para o negócio. A área de recursos humanos não é diferente. Só que no passado era uma área muito voltada aos subsistemas, a recrutamento, seleção, pagamento, folha de pagamentos, era o dito, né, era o chamado departamento de pessoal. Com o passar do tempo, a evolução, os estudos, as pesquisas e as novas práticas organizacionais, a área de recursos humanos passou a ser chamada de gestão de pessoas, e também houve várias mudanças com relação às práticas de recursos humanos. Com isso, ela dá um salto no momento em que, na década de 90, ela dá um salto no sentido de tornar-se estratégica. Então, ela passa a ser chamada de gestão estratégica de pessoas. Vários estudos contribuíram para essa nova fase da área de gestão de pessoas. Daí nós chegamos neste momento, o momento que nós estamos vivendo. Isso acontece, a prática do People Analytics começa a acontecer mais ou menos há 10 anos, tem um pouco mais de 10 anos que ela vem se firmando como uma prática organizacional que se apoia em dados, com o objetivo de fazer análises de pessoas com base em evidências. Então, essa, a primeira ideia do People Analytics vem nesse sentido, o uso de dados com o objetivo de desenvolver lideranças e também fazer a parte de treinamento e desenvolvimento, e também voltada à carreira. Então, as empresas perceberam que havia dados importantes que poderiam ser utilizados, uma avaliação de desempenho, um treinamento realizado, se aquele treinamento realmente tinha surtido efeito, elas começaram a utilizar dados para as avaliações. E é com base nisso que o People Analytics ele surge. Inicialmente, segundo a literatura, é dito que o People Analytics surge com um projeto que a Google desenvolveu, chamado Projeto Oxigênio, em 2011, quando eles usaram essa ferramenta para mensurarem, para empregarem na gestão de dados dentro da área de gestão de pessoas. Então, é daí que começa a se falar sobre People Analytics. Só que ela não chega no mercado, não chega dentro das organizações com esse nome, People Analytics. Ela chega como Human Resources Analytics, Human Capital Analytics, Workforce Analytics, e aí chega em People Analytics. E aí esse termo que a gente vê atualmente. Qual é o potencial dessa ferramenta? Qual é o objetivo que as empresas elas estão praticando? Na pesquisa que nós fizemos, é clara a presença dessa ferramenta, eu também chamado de PA, People Analytics, ela é mais presente em grandes empresas, porque as grandes empresas investem em Business Intelligence, em BI, em Data Drive, dados direcionados para uma determinada área,
inteligência artificial. Então, tem todo um investimento ligado à tecnologia da informação que as grandes empresas têm mais condições de colocarem em prática. E isso não poderia ser diferente com o PA. Então, qual é o potencial? Tem um grande potencial, porque quando essas práticas, essas novas práticas de gestão, elas são implantadas em grandes empresas, elas vão, à medida que elas vão, né, elas vão sendo difundidas, elas também vão sendo incorporadas em médias empresas, até chegarem às pequenas empresas, dada a devida proporção e também as condições de recursos financeiros, né, de cada uma dessas estruturas organizacionais com os respectivos tamanhos. Então, aí o potencial dessa ferramenta é um grande potencial de mercado. Nós estamos vendo ela voltada para a área de gestão de pessoas, que foi o foco da pesquisa, tanto da pesquisa bibliográfica como a pesquisa de campo. E o objetivo, qual é o objetivo dessa ferramenta? Como toda ferramenta para negócio, nós sabemos que as empresas elas estão preocupadas com redução de custos e com aumento dos ganhos. Então, o objetivo é usar essa ferramenta de People Analytics para analisar as pessoas e, com isso, apresentar evidências que possam engajar mais, que a partir do momento que eu sou avaliada, que eu, né, tenho como base dados que são objetivos, saindo um pouco daquela subjetividade da área de gestão de pessoas, eu consigo também dar uma maior credibilidade àquilo que eu estou avaliando. Então, ou o que eu estou avaliando, ou a um plano de carreira, um plano de desenvolvimento do profissional. Então, o objetivo é melhorar essa relação da área de gestão de pessoas, dando mais objetividade e criando mais engajamento aos colaboradores. Bom, aqui, colocando de uma forma bem objetiva o que eu acabei de falar, o People Analytics é uma área de gestão de pessoas que faz pesquisa e inovação com o uso de tecnologia da informação e com o uso também de estatística descritiva e preditiva de dados e ferramentas de visualização. Ou seja, eu olho os dados, eu analiso os dados e eu gero relatórios com base nesses dados. Com relação ao objetivo do nosso artigo, nós consideramos que era importante explorar o potencial do People Analytics na identificação e desenvolvimento de líderes, ou seja, nós observamos o uso da ferramenta People Analytics para lideranças e para plano de carreiras, com o objetivo de atender os anseios dos colaboradores. Esse foi o principal objetivo. Então, como foi dividida a pesquisa? A pesquisa foi dividida, num primeiro momento, nós elaboramos um questionário com base na literatura, na pesquisa bibliográfica realizada. Esse questionário continha perguntas fechadas e abertas. E fizemos esse questionário, a intenção desse questionário foi para justamente identificar pontos importantes para nós passarmos para a segunda fase, que seria a entrevista com gestoras e gestores da área de gestão de pessoas, da área de recursos humanos. Então, esse questionário, a primeira fase da pesquisa foi respondida por 30 pessoas e a segunda fase foram entrevistadas 2 pessoas, com base nos resultados do questionário. Junto com isso, nós utilizamos documentos das empresas, nós utilizamos artigos e materiais, né, de fontes secundárias. Bom, e aí a gente chega no que é o People Analytics nas empresas. Considerando aquilo que nós vimos, é importante dizer o seguinte, que o People Analytics ele está dentro da área de recursos humanos de grandes empresas, com o objetivo, aquilo que eu comentei no início, com o objetivo de facilitar a tomada de decisão. A tomada de decisão considerando a avaliação das pessoas, o desenvolvimento das pessoas, se você for falar em desenvolvimento, liderança, carreira, performance, com base em métricas. E daí, isso nós conseguimos observar em grandes empresas.
Então, da primeira fase da pesquisa, 50% das pessoas que responderam ao questionário percebem que iniciativas baseadas em métricas contribuem para o engajamento no trabalho. Com relação ao desenvolvimento da liderança, também foi observado que tem o profissional que vê a aplicação do People Analytics no desenvolvimento, na formação de líderes, ele também percebe que com esse desenvolvimento de habilidades, de conhecimentos, de atitudes, isso também melhora o desempenho. Não só o desempenho comportamental, né, as habilidades comportamentais, mas também o potencial do líder. E aí é mencionado na entrevista a aplicação de ferramentas, o Ninebox, que é uma ferramenta de avaliação de desempenho, e o Net Promoter Score, que é outro tipo de avaliação baseada em satisfação. Então, aqui tem uma fala de uma gerente de RH que disse o seguinte: nós estamos falando sobre liderança, então colocamos aqui uma fala de uma líder. Tudo são etapas, que inclusive a análise de dados da empresa pode trazer qual é a ordem de prioridades de questões a serem resolvidas. Ou seja, aquilo que a empresa considerar que são pontos a serem desenvolvidos serão destacados nessa avaliação do People Analytics. Bom, e com relação a carreiras, plano de carreiras, a construção o desenvolvimento do plano de carreiras. Então, foi considerado o seguinte: 55% das pessoas responderam perceber que o People Analytics é uma ferramenta que personaliza, que ela ajuda no plano de carreiras. 50% disse que acredita na criação de lideranças mais específicas usando essa ferramenta. E a maioria das pessoas que responderam ao questionário vê o People Analytics na identificação de oportunidades de crescimento na carreira. Então, resumindo, a ferramenta é algo que contribui para o desenvolvimento de carreira e também para a percepção de que sua carreira está sendo colocada em pauta na organização. É tema de um olhar mais atento pela não só a área de recursos humanos, mas a organização como um todo. Então, com base em tudo isso, nós vimos que há algumas outras ferramentas, metodologias que podem contribuir no uso do People Analytics e também em outras formas de tratamento de dados, no caso, na área de gestão de pessoas. Então, é importante que seja o cuidado com a coleta e análise de dados. Esses dados precisam ser realmente dados que tenham, uma fonte segura, porque não adianta colocar dados numa ferramenta de TI e sair um resultado que não tenha uma coerência. Então, a coleta e análise de dados com o uso do People Analytics, ela é uma fase muito importante, porque é de lá que vão sair os resultados. Então, outro ponto importante para o uso da ferramenta é a preocupação com programas de desenvolvimento individual. Então, à medida que eu uso uma ferramenta, a ferramenta por si só ela não vai resolver aquilo que está querendo que seja desenvolvido um programa de análise de dados baseado em evidências. Então, é preciso ter outras ações devem ser desenvolvidas dentro da organização. A organização de dados, a coleta, análise e organização de dados são importantes. Indicadores, métricas que sejam coerentes também. Uso de pesquisas, uso de formulários que ele alimente essa base de dados. Tudo isso nós estamos fazendo no primeiro momento, uso de dados e também uso de práticas de gestão de pessoas para que esses dados também eles sejam originados. E o PDCA, que é o Plan, Do, Control, Act, que é um ciclo contínuo que alimenta esse sistema.
a intenção é que seja um programa o uso do People Analytics, que ele seja alimentado continuamente. Então, isso são práticas que devem acontecer para o uso dessa ferramenta, que ela faça realmente sentido na estratégia de gestão de pessoas da área de recursos humanos, gestão de pessoas, gestão estratégica de pessoas. Então, o objetivo do nosso trabalho foi mostrar a importância dessa ferramenta e essa contribuição, conversando com o primeiro artigo que o André apresentou, é justamente isso, é o uso da inteligência artificial, é o uso da base de dados dentro das organizações, o uso da tecnologia a favor de novas práticas organizacionais. Então, quero agradecer em meu nome e em nome da Beatriz pela oportunidade de apresentar o nosso artigo. Devolvo para você, Mirtes. Muito obrigada, professora Maria Lúcia. Nós agradecemos sua ótima apresentação. Peço também que, por favor, fique para o nosso debate ao final. Ficarei. E agora nós vamos ter o artigo Recrutamento e Seleção na Era Digital à luz da psicologia organizacional, uma revisão sistemática de literatura de 2013 a 2023, com a Gabriela Leite de Queiroz, da Unifor, Xênias Diógenes Benfatti, da Universidade de Fortaleza, Robson Luiz Batista Ramos, da Universidade de Fortaleza, Ercília Correia Cordeiro, da Universidade de Fortaleza, e Ana Beatriz Grangeiro Ribeiro Maia, Unifor. Isso mesmo. Boa noite a todos. Eu me chamo Gabriela, vou apresentar aqui. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Perfeito, então. Então, como já foi mencionado, né, meu trabalho é intitulado como Recrutamento e Seleção na Área Digital, à luz da psicologia organizacional, uma revisão sistemática de literatura dos anos de 2013 a 2023. Eu sou a autora, né, como a Gabriela Leite de Queiroz, da Universidade de Fortaleza, e coautores Xênia Diógenes, Robson Luiz, Ercília Correia e Ana Beatriz. Primeiro de tudo, a gente precisa compreender que o mundo do trabalho ele sofre ele sofreu e ainda sofre, né, alterações e mudanças aí ao longo da época. Existem três transições bem marcantes que demonstram essas mudanças do mercado de trabalho, sendo as três eras: a era clássica, a era neoclássica e a era da informação. Na era clássica, o homem ali ele era visto apenas como produtor, né? Ali a gente precisava produzir o tempo todo e o homem fazia parte dessa produção acelerada. Na era neoclássica, o homem ele já começa a fazer parte daquela produção, né? Ele já é visto como um meio, né? Como parte do processo. E a era da informação, essa expansão e disseminação da informação que nós estamos vivendo hoje. Dentro dessas eras, a psicologia vinculada ao trabalho, ela surge com uma certa preocupação e administração, de fato, desse homem dentro desse trabalho, né? Qual a importância do homem dentro desse trabalho e qual a importância da psicologia vinculada ao trabalho. E aí surge a área de recursos humanos, né? O RH, que hoje, como a colega anterior da apresentação disse, é muito mais visto hoje como a área de gente e gestão, né? Então, aqui no meu trabalho, nós demos enfoque na era digital. A era digital, ela se diz respeito às mais transformações digitais que a gente vê nessa era da informação atualmente. Então, nas demais áreas humanas que perpassam por essas transformações, desde a saúde, a economia e a educação. E com o setor de recursos humanos, gente e gestão, não foi diferente. Essas transformações digitais, elas acontecem muito presente hoje, muito forte ainda. E o potencializador dessas transformações digitais foi a pandemia do Covid-19,
onde nós, psicólogos, dentro das organizações, a gente precisou se adaptar para que nossas demandas não parassem. Então, a parte do recrutamento passou a ser por meio de uma plataforma, e a gente começou a perceber qual era a plataforma mais assertiva. Nós estávamos, no caso, né, distantes fisicamente, então precisou ter uma adaptação, como estamos tendo aqui agora essa oportunidade, né? Pessoas de vários locais do Brasil, eu aqui falando de Fortaleza, outros em São Paulo. Então, a pandemia realmente veio aí como esse potencializador das transformações digitais. E aqui a gente vai falar, sobretudo, do subsistema de recrutamento e seleção, subsistema de recrutar e selecionar pessoas para dentro das empresas. E aqui a gente mostra, a partir dessa pesquisa realizada pela Sociedade para a Gestão de Recursos Humanos, uma comprovação de fato de que as empresas estão cada vez mais investindo nessa parte automotiva e de inteligência artificial. Realmente para apoiar nessas atividades dos recursos humanos, apoiar nesses processos de recrutamento, de seleção e de contratação de pessoas. Então, a gente vê que 1 a cada 4 empresas relatam estar investindo nesses meios. O objetivo aqui da pesquisa foi analisar as evidências científicas que tratam desses avanços tecnológicos no setor de recrutamento e seleção, bem como quais são as oportunidades e quais foram os desafios, porque tiveram, sim, muitas oportunidades, sobretudo nós, recrutadores, a gente conseguia administrar melhor certas demandas com a facilidade, né, que essas transformações digitais elas trazem, mas também temos desafios no qual a gente vai ver aí ao longo da minha fala. De metodologia, utilizamos o método qualitativo de cunho exploratório, a partir da revisão sistemática de literatura, e eu utilizei como os parâmetros os itens do protocolo de Prisma. Foi colocado a palavra parâmetro, né, porque esse trabalho, ele veio a partir da minha apresentação de trabalho de conclusão de curso. Então, seguir à risca 100% o protocolo de Prisma pelo tempo que eu tinha para a apresentação do trabalho, não seria tão interessante. Então, a gente utilizou o parâmetro nos protocolos de Prisma. E o portal escolhido foi o portal de periódico da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o CAPES, e os descritores a gente teve como recrutamento e seleção virtual, recrutamento em redes sociais e processo seletivo remoto. Os meus critérios de inclusão para conseguir alcançar ali os meus objetivos que estivessem de acordo com o meu objetivo de pesquisa, eu utilizei o periódico com avaliação por pares, artigos completos publicados em língua portuguesa, utilizei o recorte temporal de 10 anos, né, como o título já bem diz, sendo de 2013 a 2023, e pesquisas com metodologia mista, então tanto pesquisas qualitativas como quantitativas, e pesquisas desenvolvidas no território brasileiro. No total, nós tivemos 7 artigos, foram esses 7 artigos, certo? Posso disponibilizar depois, se for o caso vocês tenham interesse de dar uma lida em cada um desses artigos. Mas, indo para os resultados e discussões. Como eu havia falado, nós temos benefícios e desafios, né? E eu vou trazer aqui uma perspectiva dessas transformações digitais em 2 perspectivas, dos recrutadores e dos candidatos. Aqui, começando dos benefícios, nós conseguimos ter um acesso a um polo de talentos mais amplo. Então, por exemplo, uma vaga em uma determinada plataforma, seja a Gup, a Abla, o próprio LinkedIn, eu consigo ali ter um acesso maior de pessoas que até fogem do meu território. Então, eu consigo ter acesso a pessoas que estão aqui na minha cidade, como ter pessoas de acesso em outros locais. Consequentemente, eu tenho mais eficácia e agilidade no processo, porque essa tecnologia de suporte, como é outro benefício, ele vem realmente para auxiliar, para contribuir a partir dessa agilidade. Então, eu consigo administrar diversas demandas ali no processo de recrutamento e seleção, a partir dessa agilidade que as transformações traz, inclusive também esses programas, esses sistemas que possuem. E a atuação estratégica. Então, atuar de forma estratégica para eu conseguir aquele candidato que esteja mais alinhado ao meu perfil. Eu consigo, a partir de uma plataforma digital, por exemplo, colocar filtros que sejam interessantes para mim a partir daquela vaga, que seja um diferencial. E ser mais estratégico e ter mais agilidade na hora de fazer essa parte do recrutamento. Entre os desafios,
eu perco a interação social, porque a partir do momento que eu consigo marcar com o candidato uma entrevista online, uma dinâmica ali no virtual, eu perco aquela interação do presencial. E certos elementos, né, às vezes elementos comportamentais, por exemplo, a forma que o candidato está se portando, às vezes eu tenho mais dificuldade de ver esses pontos em uma tela de computador, né? E além de que o processo de recrutamento e seleção em si, ele traz uma certa ansiedade para o candidato. Vou passar, não vou passar? E às vezes a necessidade da interação social às vezes acaba acalmando aquele candidato, que ele consegue perceber o ambiente àquela volta, o que às vezes no virtual ele não consegue. Então, gerenciar a experiência do candidato também, como eu estava falando nessa questão do nervosismo, às vezes a experiência do candidato às vezes não consegue ser tão bacana no virtual. Exatamente porque eu não consigo medir como está a experiência dele com aquela plataforma, com o processo, com a entrevista. O vínculo entre candidato e recrutador é muito importante e muitas vezes com as transformações digitais, com o online, com o virtual, eu acabo perdendo. A segurança de dados, muitas vezes a gente precisa ter, muitas vezes não, aliás, a gente precisa ter essa segurança nos dados que a gente está colhendo. Hoje a gente tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e a gente precisa ter cuidado com todos os dados que a gente colhe dos candidatos. E, por fim, um desafio enorme é a diversidade e inclusão, porque, infelizmente, a gente vive num país onde nem todas as pessoas conseguem ter acesso a um computador, a uma rede móvel, a uma internet. Isso acaba prejudicando e até limitando o espaço de pessoas que a gente convida a participar do nosso processo seletivo. E agora, olhando em uma outra perspectiva, a perspectiva do candidato, entre os benefícios, o candidato ele consegue ter um acesso a mais oportunidades. Então, por exemplo, ele consegue participar de mais de um processo seletivo diferente, né? Porque realmente ele consegue ter essa flexibilidade de hoje estou participando de uma entrevista online, no conforto da minha casa, não preciso gastar dinheiro para ir até a empresa. Consequentemente, ele tem uma redução de custos, né? Tem maior conforto e conveniência por estar dentro de casa, tendo essa oportunidade de fazer todo esse processo que muitas vezes é um diferencial na sua vida no conforto e conveniência de casa. E a inclusão de candidatos remotos, então, incluir pessoas que estão em outra localidade, como eu já havia falado antes. Entre os desafios, na perspectiva do candidato, confiar na tecnologia. Então, infelizmente, a gente não tem controle ali dos aparelhos digitais. Então, o computador, o celular, a internet pode deixar na mão e acabar mesmo limitando a experiência do candidato e o seu processo. Adaptar-se à nova dinâmica. É muito importante a gente perceber que, ao mesmo tempo que nós, psicólogos, dentro das empresas, nós tivemos essa dificuldade de se adaptar ao novo, os candidatos também tiveram essa dificuldade. Até porque a gente vinha de uma onda em que tudo era presencial, em que a gente tinha interação. Às vezes que o candidato ia até a empresa e já fazia um tour pela empresa, proporcionava aquela experiência antes mesmo dele entrar, né? E a gente, a partir dessa nova onda do Covid, como eu já falei, a gente perde um pouco esse contato e o candidato se adaptar a essa nova dinâmica, que para ele também é nova, é um desafio, que muitos nem são adeptos. Eu, nas minhas experiências pessoais, já atendi serviços gerais, por exemplo, que não conseguem mexer na Abla, que não conseguem mexer na GUP, porque não tem essa facilidade. Conexão pessoal limitada, como eu já falei, que entra na questão de confiar na tecnologia e os desafios de diferenciação. Então, o candidato ele conseguir ser um diferencial dentro daquele meio que ele está, de conseguir se destacar. E, por fim, nós concluímos que os nossos objetivos foram alcançados, de conseguir ver quais são os benefícios, quais são os desafios, né, do recrutamento e seleção na área digital. A gente percebe que as novas tecnologias, elas têm ganhado maior aderência no recrutamento e seleção. E é visto pela maioria dos artigos que a gente analisou, os 7 artigos, existem 2 palavras que saem muito nos artigos, que é as novas tecnologias como facilitadoras e otimizadoras de processo. Até porque a gente sabe que dentro do recursos humanos, do Gente Gestão,
os psicólogos administradores ali da área não ficam apenas com a parte do recrutamento e seleção. Existem outras áreas também. E aí as novas tecnologias vêm aí para otimizar todos esses processos, ser facilitadora e otimizadora. As novas possibilidades tecnológicas da área digital, elas não invalidam a utilização de técnicas de seleção tradicionais. Quais são essas técnicas de seleção tradicional? É uma entrevista presencial, é um tour pela empresa, é uma aplicação de teste psicológico, é uma dinâmica no presencial. Então, o que a gente vê a partir desses artigos é que as novas possibilidades da tecnologia, elas veio para somar e muitas vezes ser utilizadas juntos as outras técnicas de seleção já tradicional. E a gente também sugere, a partir da conclusão, a expansão com novas pesquisas. Então, como essas novas tecnologias são aplicadas no treinamento e desenvolvimento, eu entendo que muitas vezes o treinamento e desenvolvimento tem utilizado hoje a inteligência artificial para produzir treinamentos com inteligência artificial para a universidade corporativa. Então, isso é muito bacana e é uma pesquisa super válida aí para entender essas novas tecnologias no treinamento e desenvolvimento. Enquadrar mais e aprofundar mais quais são os benefícios e quais são os desafios na perspectiva dos candidatos, fazer uma análise aí realmente qualitativa, fazer entrevistas com esses candidatos, entender a realidade deles, seria uma super pesquisa também. E, por fim, é uma área de expansão, como a colega anterior falou, que é a área de People Analytics, que vem crescendo, né, que é essa parte mais estratégica da área do setor de recursos humanos, de gente de gestão. E por fim, aqui minhas referências, e muito obrigada. Muito obrigada, Gabriela. Eu que agradeço aí pela sua excelente apresentação. Obrigada. Então, para dar sequência, né, nós vamos chamar agora o terceiro trabalho, que é capacitação de servidores públicos, o processo adotado em um Instituto Federal de Educação, a Mayuma Martins Santana Viana, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é isso, né? Eu creio que Isso. é. E da Débora Vargas Ferreira Costa, também da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Com vocês. Só um instantinho aqui que eu vou compartilhar a apresentação. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, ou te ouvimos bem. Isso, já aparece agora a sua apresentação em tela. Bom, primeiramente, boa noite. Eu me chamo Mayuma, sou servidora do Instituto Federal de Rondônia, a instituição alvo dessa pesquisa, né? Essa pesquisa de campo, ela faz parte de uma dissertação de mestrado do programa de pós-graduação em Gestão e Estratégia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, como a nossa apresentadora já disse, meu trabalho ficou intitulado como a capacitação de servidores públicos, o processo adotado no Instituto Federal de Educação. Aqui, a gente pode ver que a distribuição geográfica do nosso instituto é muito ampla. Então, hoje é uma instituição multicamp, nós temos 10 campos, e eles estão espalhados por todo o estado de Rondônia, e o campus mais distante da reitoria, que é o campus onde eu trabalho, está localizado em Colorado do Oeste, e está a 760 quilômetros da reitoria em Porto Velho. Então, isso é um dado importante quando a gente fala de capacitação de servidores, porque é uma instituição que tem algumas, por mais que a política de capacitação precisa ser unificada, muitos campos estão em locais de difícil acesso, em região de fronteira, e aí dificulta um pouco a unificação dessas políticas de capacitação. Como a Gabriele disse agora há pouco, né, a administração vem sofrendo de tempos em tempos algumas mudanças, e as mudanças no mundo do trabalho, nas últimas décadas, elas trouxeram uma transformação onde a área de administração de pessoas deixa de ser aquela coisa mecanicista, muito voltada ali para procedimentos burocráticos de RH, e surge a gestão estratégica de pessoas, né? Na administração pública, em instituições federais, essa gestão estratégica de pessoas ela é regida pela Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, a PNDP,
foi através do Decreto 9.991 de 2019. E aí a capacitação de servidores públicos nessa gestão estratégica, ela passa a ser uma estratégia para atingir os objetivos institucionais. Então, hoje, no Instituto Federal de Rondônia, as políticas estratégicas as ações estratégicas, né, e objetivos fins da instituição voltados à gestão de pessoas, elas estão apresentadas no Plano de Desenvolvimento Institucional do IFRO. E esse plano ele traz ações de capacitação de curta duração e ações de qualificação como objetivos institucionais na área de gestão de pessoas. A capacitação de servidores públicos, então, além do cumprimento de exigências legais no sentido de ter que seguir o decreto, o Plano Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, essa capacitação ela também possibilita o desenvolvimento de competências nos servidores. E aí esse desenvolvimento ele acarreta no crescimento pessoal da equipe, no desenvolvimento organizacional, no alcance dos objetivos institucionais e, consequentemente, na melhoria nos serviços prestados à sociedade. Essa pesquisa teve como objetivo relatar, identificar como ocorre o processo de planejamento e execução das ações de capacitação no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia. Considerando os elementos metodológicos, essa pesquisa é de natureza aplicada e exploratória descritiva, de abordagem qualitativa e como estratégia de pesquisa foi utilizada estudo de caso. No método de coleta de dados, nós tivemos inicialmente o levantamento documental, onde foram analisados políticas, regimentos internos da instituição, bem como processos internos de capacitação, de ações de capacitação, e, num segundo momento, uma entrevista semi-estruturada com a diretoria de gestão de pessoas da instituição. E o método da análise de dados foi pela análise de conteúdo pelos pressupostos de Bardan. A pesquisa evidenciou que a instituição apresentou dificuldades na implementação do projeto de gestão de pessoas por competências, porque a capacitação de servidores públicos, de acordo com o decreto 9.991, ela precisa vir ali direcionada com os objetivos institucionais e ela preconiza que, preferencialmente, essa instituição tem que ter ali um mapeamento das competências, né? Quais as competências os servidores dessa instituição precisam desenvolver. Então, hoje o IFRO, ele não conseguiu executar essa implantação do projeto de gestão por competências, consequentemente, não possui um mapeamento de competências e as ações de capacitação, elas são feitas de forma isoladas e não tem uma política de capacitação sistematizada, né? A instituição hoje não tem uma política de gestão de pessoas institucionalizada. Todas as ações de capacitação de servidores são feitas em ações menores, de acordo com o planejamento de cada ano aí da instituição. E essas ações de capacitação hoje, elas acontecem de forma descentralizada entre os campi. Aqui nessa figura, não sei se está dando para ver bem, é como acontece, né, a PNDP na prática no IFRO hoje. Então, o planejamento começa lá nos campi, os servidores, os chefes dos setores, eles apontam, eles se reúnem, identificam quais são as demandas de capacitação dessa instituição, dessa unidade, e fazem um levantamento e uma solicitação de quais capacitações o campus precisa para o próximo ano. Essa lista ela tem que ser aprovada pelo diretor-geral do campus, depois que as equipes de cada setor se reúnem, né? E aí, depois da aprovação do diretor-geral, essa lista ela é encaminhada para a reitoria, onde a diretoria de gestão de pessoas, aí seguindo as determinações legais, cria o PDP, que é o Plano de Desenvolvimento de Pessoas de todo o IFRO. Então, cada campus faz a sua reunião de setor, é aprovado pelo diretor do campus, todo mundo, os 10 campos, enviam para a reitoria, e a reitoria junta tudo isso, vê quais são as demandas em comum e cria um PDP único da instituição para poder mandar para aprovação do CIPEC. Depois que o órgão central, né, da administração pública, ele autoriza esse plano de desenvolvimento de pessoas, volta para a instituição, volta para a reitoria do IFRO, e aí no ano seguinte, conforme vai entrando o orçamento, conforme a disponibilidade orçamentária,
os recursos vão sendo descentralizados para os campos poderem realizar as suas ações de capacitação. Nos últimos anos, a pesquisa revelou que as ações de capacitação do IFRA elas se concentraram de forma massiva no aumento dos índices de qualificação de servidores, né, nos programas de mestrado e doutorado. Então, aqui a gente pode ver nesse gráfico tanto do corpo docente quanto do corpo técnico-administrativo, que o índice de qualificação de servidores subiu consideravelmente nos últimos anos. As ações de capacitação isoladas realizadas na instituição hoje, elas se dividem em editais de afastamento integral para participação em cursos de graduação estricto sensu, edital para participação de servidores em eventos científicos, culturais e visitas técnicas, que também são consideradas uma forma de capacitação, e editais para custeio de capacitação de curta duração, que estejam previstas no PDP que foi feito no ano anterior. Então, se essa capacitação de curta duração não foi prevista no ano anterior, se a equipe não se planejou, a gestão de pessoas não conseguiu organizar, ela não vai acontecer, né? Mesmo que tenha um recurso orçamentário, porque ela não está dentro do PDP da instituição. O PDP é o Plano de Desenvolvimento de Pessoas. Bom, como consideração final, a gente percebe que o IFRA é uma instituição complexa, com estruturas pluricurriculares e multicamp, estruturas longe, né, uma das outras. O IFRA, assim como várias outras instituições públicas, tanto da área da educação, como de outros órgãos, ele teve muita dificuldade na implantação da PNDP, porque a PNDP, além de determinar as regras de capacitação, ela determina a gestão de competências na instituição e o mapeamento de competências. E essas duas etapas basilares a instituição não conseguiu executar por falta de recursos orçamentários e mão de obra para executar, força de trabalho para poder executar a ação. O IFRO hoje não possui uma política de gestão de pessoas sistematizadas, então as capacitações, as ações de capacitação ficam muito reféns da interpretação do chefe imediato, né, que está em atuação, porque a equipe se reúne e determina o que acha que aquele setor precisa. Então, por exemplo, os gestores não têm assim uma solicitação institucional que o IFRA já determine quais as capacitações cada setor, cada equipe tem que realizar. Embora não exista essa política sistematizada, o IFRA ele tem realizado esforços para a capacitação de seus servidores, a gente percebe isso considerando o número de editais que são realizados anualmente em todos os campos, e principalmente pelo aumento do índice de qualificação de servidores. E eu acredito que as ações de capacitação, de forma sistematizada, elas poderiam auxiliar no crescimento institucional, possibilitando que o IFRO alcance os seus objetivos institucionais de forma mais rápida, de forma mais assertiva, e assim possa contribuir com uma educação de qualidade e atenda aos objetivos TIMS de forma mais eficaz e eficiente. É isso, muito obrigada. Em meu nome e em nome da professora Débora, eu agradeço a oportunidade de apresentação e estou à disposição. Muito obrigada, Mayuma, pela sua apresentação. Eu agradeço a todo mundo e a ideia agora é que a gente possa debater, né, realizar algumas questões. Então, antes de passar a palavra para vocês, eu gostaria de agradecer. Eu aprendi muita coisa, foi uma noite incrível. Eu sou uma professora da área de gestão de pessoas, literalmente old school, né? Então, eu vi essas transformações digitais acontecendo, então a professora trouxe o People Analytics, você também com a questão da capacitação, né? Nós vimos aí a pesquisa da questão da psicologia organizacional, nós inauguramos aí a noite, digamos assim, com a teoria do caos e da complexidade, então hoje nós estamos aqui numa noite muito produtiva, que ela vai requerer de nós aí muitas reflexões. Então, a ideia agora é que vocês possam interagir com a pesquisa do seu colega, tentando entender um pouco como essa pesquisa conversa com os seus interesses e com a sua própria pesquisa apresentada, e trazendo ali algumas questões. Então, a palavra está aberta para vocês,
e eu gostaria que alguém pudesse, enfim, puxar aí o debate, né? A palavra tá com vocês. Começar a fazer um apontamento aqui em relação à fala da Gabriela, né? Na evolução nos processos de recrutamento, o quanto informatizar esses processos pode ser vantajoso para os dois lados. E aí, na capacitação de servidores públicos, a gente também vê isso dentro das instituições, principalmente pela otimização dos recursos, né? Então, antes da pandemia, a gente não tinha, né, essas possibilidades. Esse Plano Nacional de Desenvolvimento de Pessoas é novo, é de 2019, então são poucas instituições que conseguiram implementar ele de forma 100% redondinho ali, digamos assim. E a gente vê o quanto essa questão da informatização pode facilitar esse processo, porque até 2017, 2018, enquanto a gente tinha ali um custo financeiro muito alto para trazer um professor, uma capacitação lá de Brasília, de São Paulo para o interior de Rondônia. Hoje a gente consegue, com menos da metade assim da despesa orçamentária, fazer isso para toda a instituição de forma online. Então, isso é realmente muito proveitoso e enriquecedor a gente pensar o quanto essas evoluções no mundo do trabalho, por mais que tragam muitos desafios, podem trazer benefícios, né, para instituições públicas e privadas. Obrigada, Mayuma. Alguém gostaria de tomar a palavra e fazer ou alguma questão, uma provocação? Eu Posso posso. comentar aí, por Eu queria favor? trazer uma reflexão que a Mayuma trouxe dessas transformações, né? Realmente são evoluções, né? Como bem eu apresentei, mas é bom a gente também notar e perceber que muitas empresas ainda se fragmentam, ainda possuem resquícios das outras eras que eu mencionei. Né? Aí, infelizmente, ainda tem empresas que se preocupam apenas com a produtividade e esquecem do trabalhador humano, do trabalhador homem, e não o trabalhador apenas trabalhador, né? Essas transformações, elas existem, sim, estão cada vez mais reais dentro das empresas, isso é fato, mas também é nosso papel que estamos dentro dessas empresas fazer com que as transformações sejam vistas de fato e que o trabalhador ele passe a ser valorizado, né? De fato, assim, é o mais importante, né? Para que a gente consiga desmistificar ainda certas é, situações, né? Obrigada. Vou passar a palavra e devolver para o Daniel, que ele estava querendo fazer algum comentário. Daniel. Obrigado, professor. Aproveitando o comentário trazido aí para a Gabriela, é, eu já tive contato com alguns artigos que fazem críticas mais contundentes com relação às plataformas de seleção, em especial, especialmente com o uso de filtros, né, que acabam desumanizando o processo de seleção a partir de critérios que muitas vezes as empresas impõem de forma até pouco ortodoxa nesses processos, ou seja, o dilema de se ter uma dita evolução dos processos de recursos humanos, trazendo uma facilidade ou uma ampliação dessa, que essas ferramentas proporcionam, mas ao mesmo tempo impondo algoritmos, inteligência artificial e esses filtros e outros mecanismos de desnaturalização do reconhecimento de competências, de experiências e de aproveitamento de pessoas. Você viu em algum momento da sua pesquisa esses aspectos sendo apontados pelos artigos? Sim, existem. Primeiro que a questão do filtro, né? Quando eu falei da questão do filtro, a gente entende que é para otimizar a parte das competências técnicas,
né, que as vagas elas requerem. Os filtros para serem utilizados. Eu só quero um homem dentro da minha empresa, eu só quero se for mulher, eu só quero se morar perto da minha empresa. Não, até tal idade. Realmente, os filtros sendo utilizados dessa forma não são positivos, né? Então, tem que ter esse cuidado da forma que os filtros vão ser utilizados. E, sobretudo, essa questão que você falou é muito importante, né? Assim, alguns artigos realmente eles trazem essa questão que acaba desvalorizando certas classes, né? Ou certas pessoas, certas regiões, certos grupos, por conta desse acesso demais, né? O acesso de menos, que algumas pessoas têm e outras não. Né? Então, os filtros ou essas classes que a gente fala, é preciso ter cuidado. E é nosso papel, como psicólogo, no meu caso, como recrutadora também, a gente ter essa questão de, ok, essa pessoa ela tem um currículo legal, mas ao mesmo tempo que ela pode ter um currículo legal, as competências comportamentais dela durante aquela entrevista não serem tão legais assim. E com esses filtros eu acabo descartando, por exemplo, pessoas que ali naquele filtro do currículo que a gente vê dentro das plataformas, que ela tem um perfil que talvez não seja tão bom, que não seja o que eu estou procurando. E aí, por exemplo, chamo ela para entrevista. Quando eu chamo, ela me surpreende de uma forma exorbitante. Então, a forma como a gente utiliza essas plataformas, elas são muito boas para nós, elas têm essa agilidade, mas a gente precisa medir até que ponto nós podemos utilizá-la, até que ponto aquele filtro ou aquele nosso olhar, ele pode ser ou não perpassado por aquela simples rostinho que às vezes a gente vê na Gup ou na Abla, por exemplo, né? Nossa, excelente discussão, né? Essa é uma discussão que vai estar cada vez mais na ordem do dia das nossas diferentes áreas de atuação. Eu sou docente do curso de Inteligência Artificial e Ciência de Dados, né? E uma das coisas que a gente está muito preocupada agora é com a governança dos algoritmos, né? E com a questão ética, né? Como os algoritmos estão também tomando nossas decisões. Então, é uma discussão importantíssima. Eu vou já passar a palavra para a professora Maria Lúcia. Antes, eu gostaria que a gente, né, pensasse realmente nas nossas áreas de atuação. Eu também sou psicóloga, né, Gabriela, assim como você, e não posso citar nome por uma questão ética, mas a gente sabe que essas plataformas, elas excluem. Então, um dos fatores é o racismo algorítmico, que a gente tenta combater ferozmente, assim, e isso é um problema que vai nos afetar e já está nos afetando enormemente. Professora Maria Lúcia, querida, está contigo a palavra. Obrigada. Só te baixar a mão aqui. Então, minha fala, na verdade, é concordar com tudo isso que está sendo colocado. Quando nós escrevemos o artigo sobre People Analytics, no sentido de ver como a ferramenta poderia contribuir, mas a gente não pode esquecer que a inteligência artificial ela não substitui totalmente o nosso olhar, como disse a Gabriela. Tem que ter um olhar de um ser humano. Quantas vezes a gente interage, entre aspas, com aquele chatbot, né? O conversar com o robô, que a gente não consegue. Muitas vezes digo assim, gente, virou um ciclo ali que está girando, girando, girando e não sai do lugar, não me responde o que eu preciso, não resolve o meu problema. E o quanto que isso é colocado na área de gestão de pessoas. Mas aí me lembra uma outra coisa. Qual era a grande queixa há uns anos atrás, qual era uma grande queixa da área de gestão de pessoas? Diziam que nós não tínhamos métricas, nós não tínhamos como, né, medir os resultados. Qual era a fala? Eu fui para vários congressos e disse assim, olha, a área de recursos humanos precisa mostrar resultados, mostrar números. Mas não adianta, a gente até pode mostrar números, mas a gente vai sempre ser uma área subjetiva que nós lidamos com pessoas. Então, como é que você vai viver em cima o tempo todo baseado? Você até consegue, em algumas coisas você consegue, em outras é absolutamente impossível. Então, é essa discussão que a gente vai ter, como a Mirth colocou. É essa discussão, com base nessa discussão. Não vai dar para excluir as pessoas, nem excluir as pessoas que trabalham com gestão de pessoas,
nem sei lá, desumanizar né, a análise, a avaliação, o acompanhamento, o desenvolvimento de profissionais. Então, é essa combinação aí que a gente vai precisar, né, fazer um esforço para chegar em algo humano, tá? É basicamente isso que eu queria falar. Obrigada, Amit. Obrigada, professora Maria Lúcia, está realmente riquíssimo aqui. Mais alguém gostaria de fazer alguma consideração? Eu acho que eu poderia, com, a- com gentileza, falar sobre a fala da professora Maria Lúcia, sobre essa pressão que a área de recursos humanos ou gestão de pessoas possui dentro das empresas, para como se fosse uma subordinação de uma lógica tecnocrática que a gente está instituído, e passamos, talvez, durante muito tempo, em busca frenética por métricas, né? E a crítica que a teoria do caos da complexidade, agora puxando a sardinha para o nosso artigo, traz bastante para essa lógica funcionalista, é de que quando a gente está falando de gente, ah, não existe necessariamente uma, 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 uma maneira, não é uma maneira fácil, não existe necessidade de fazer isso. A gente escapa desse mundo de resultados metrificados para entrar dentro de um mundo em que as produções humanas são compreendidas sobre uma nova ótica, que é essa ótica de uma coprodução, de colaboração, de humanização e de aprendizagem, de socialização, que eu acho ainda que recursos humanos não conseguiu captar. E a Sim. gente ainda está atrás desses números que a gente não vai conseguir atingir, tal como uma área de logística, uma área de TI ou qualquer outra área. Uhum. A gente ainda busca isso, a gente cria ferramentas e plataformas para isso, a gente cria pipelines de liderança para isso, a gente faz o possível para organizar para os engenheiros da empresa entenderem que a gente está trabalhando. E parece que a gente está sempre tentando convencer as outras áreas que olhar para as pessoas é importante, né? E na minha visão, e por isso que nos motivou a olhar a teoria do caos da complexidade dessa forma, é entender uma nova perspectiva de capturar como que a empresa pode produzir, como que a empresa pode ser saudável, como que a empresa pode ser uma empresa sem a necessidade de um planejamento, de um sistema, de um framework de competência, porque a gente sabe que a gente sabe que as pessoas sabem fazer, né? E de repente, a, a, a nossa grande frustração da nosso artigo, que foi feito lá em 2022, gente, faz um tempinho já que o artigo está pronto, é que não existe evolução dos construtos dentro de gestão de pessoas. Ninguém pensa sobre isso. Ok, é muito abstrato, é muito difícil de aplicar, é muito complicado mesmo, mas a gente não consegue escapar dessa lógica tecnocrática. Então, talvez ampliando o que a professora Maria Lúcia diz, eu coloco aqui em pauta a minha angústia de que a gente está sempre preso a plataformas, a números, a planejamentos que realmente não vão ser executados só para a gente convencer os outros que a gente está trabalhando. Perfeito, excelente. Mais alguém gostaria de fazer alguma consideração? Noite riquíssima, não, gente? Uma honra estar aqui com vocês, né? Muito obrigada. São pesquisas muito sérias, né? A primeira, né, a do André e do Daniel, é uma pesquisa muito, muito sensível e muito importante, né? E precisamos realmente
desfocar um pouco dessa ideia só de métricas, né, e trazermos aí um olhar, porque inclusive é um olhar futurista. Querendo ou não, o futurismo está aí, a gente tem que fazer cada vez mais usos de, né, diversas abordagens para a gente entender para onde, né, vamos para onde, afinal de contas, né? Como é que rumo a sociedade e nós, na área de gestão de pessoas, em especial, estamos seguindo. E olhando para o cenário hoje, não nos parece animador, pelo menos não para mim, não sei quanto a vocês, se vocês têm uma percepção mais otimista que a minha, mas por estar há 27 anos na área, eu sinto que ela está muito mais difícil de operar agora, né? Principalmente com as questões de saúde mental, né? E com os dilemas aí de trabalhos precarizados cada vez mais. Talvez o que conforte, né, é que pelo menos eu percebo que tem uma onda de engajamento de levar a informação, né? A informação ela está chegando, né? Então, principalmente isso que a senhora fala das questões mentais, dos transtornos mentais relacionados a posto de trabalho, a gente vê as áreas de treinamento e desenvolvimento do setor de recursos humanos, gestão de pessoas, muito empenhada nisso, de levar a informação para as pessoas, né? O que é um assédio moral dentro do trabalho, o que é um burnout, né? Então, eu vejo que é difícil, eu concordo com todas as falas de vocês, mas eu vejo também que tem essa engajamento ainda de levar informação, que eu acho que é o mínimo que a gente ainda pode fazer dentro dessa área, né? Levar a informação o máximo que a gente conseguir, porque é só assim que a gente vai conseguir ser agente de mudanças. Obrigada. Podemos nos despedir aqui, gente? Obrigada a vocês, né? Foi uma honra conhecer cada um, cada uma. Um grande abraço para vocês. Obrigada, gente. Um Obrigada. Boa abraço, noite. boa Obrigada, noite a prazer, todos. boa Obrigada, noite. gente. Boa noite. Boa noite.